O reino vegetal. O reino vegetal é autótrofo, convertendo os elementos da natureza em massa orgânica vegetal. Por isso, e muito mais, o vegetal é o quinto elemento da natureza. É o reino produtor de alimentos dos outros reinos vivos. Tudo o que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Não há exceção. Estamos aqui numa área agrícola, no Rio Grande do Norte. Forma agrária da Arré. Assentamento do INCRA, de 23 anos. Não há produção de agropecuárias, alimentos, mas há muito consumo e produção de lixo. O reino vegetal é comprometido com o equilíbrio do clima, com a luz solar, ou seja, a energia luminosa e calorífica do sol, com a atmosfera, que são os gases e água no estado gasoso, mais ventos, nuvens, chuvas, comprometido com o solo, que é a formação e integridade com os nutrientes minerais, matéria orgânica viva e decomposta, drenagem, absorção e armazenamento de água ao alcance das raízes das plantas. Alimentos no corpo das plantas, que a gente encontra no corpo das plantas. Raízes são tubérculos, caule nas hortaliças, folhas, flores, frutas, sementes. O volume de alimentos disponibilizado e variedade depende da cobertura vegetal em porte, número de indivíduos por área, ou seja, densidade, interação com a temperatura, ou seja, calor, ventos, formação de nuvens, formação de chuvas, criação e restauração do solo, controle de umidade e evaporação do solo. Da cobertura vegetal depende também o controle de evaporação dos reservatórios, dos corpos de animais e geralmente dos corpos dos vegetais. A água é o principal elemento da natureza, tem tudo a ver com a cobertura vegetal. Neste lugar e clima, o estudo da escassez ou ausência de plantas faz com que a perda de água dos reservatórios seja de 10 milímetros ou 1 centímetro por dia. A fuga de água do solo é de 3,5 litros de água por metro quadrado ao dia. E no meu corpo animal de 70 quilogramas, a fuga de água com suor das 7 às 17 horas é de 700 miligramas ou 700 mililitros por hora. Este solo, que de janeiro a julho recebeu 800 milímetros, ou seja, 800 litros de água por metro quadrado, em 2022, uma maioria é um dos maiores índices de chuva, 800 milímetros, é um dos maiores índices de chuva na Terra. 800 litros de água por metro quadrado, 800 litros de água por metro quadrado, em 6 meses de estação chuvosa. Mais 60 dias após a última chuva, resta menos de 1%
dessa água nesse ambiente. As plantas e os animais precisam de água a todo instante. Se faltar água doce ao alcance da raiz das plantas, elas murcham, secam e perdem a água do corpo. Ao perder a água do corpo, juntamente com minerais, matéria orgânica, restando 20% da massa em celulose. Assim, as intempéries vão desintegrar o corpo da planta, incorporando as partículas de massa orgânica vegetal ao solo. A massa vegetal seca, ou seja, quando a massa vegetal seca, não alimenta os animais. Porque por falta ou escassez de alimentos, o animal fica desnutrido. Porque com a perda das defesas do organismo, ou seja, com a perda das defesas do organismo, adoece, sendo descartado no ambiente para nutrir o solo e alimentar animais e micro-organismos. Do volume de água das chuvas precipitadas nessa área do Brasil, menos de 10% foram aproveitados para a criação de vida, enquanto que os 90% da água foge contribui para a formação de nuvens, não contribui para a formação de nuvens, a água que foge daí. Não contribui com as chuvas, não forma lençóis de água subterrânea. Tudo isso graças à eliminação incondicional da cobertura vegetal, que já foi de 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. Consequentemente, todos os animais da fauna foram extintos e não há como criar gado ou fazer agricultura numa situação caótica, como estamos vendo aqui nesse ambiente. É a morte, é qualidade de morte, quando deveria haver qualidade de vida com 800 milímetros de chuvas ao ano. Essa é uma grande realidade que não tem como fugir e não dá para se colocar para baixo do tapete, tanto lixo embaixo do tapete por tanto tempo. É hora e é agora de mostrar por que o Brasil está nessa situação difícil, principalmente por ter uma área chamada de Nordeste, onde existe um semiárido com 900 mil km², quando chove no mínimo 400 milímetros ao ano. E semiárido hídrico onde chove até 300 milímetros.